Amém, irmãos? Eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Marcos, capítulo 16, verso 15 e verso 16. Eu quero trazer só uma reflexão, né? Acho que foi bem abordado sobre o tema nessa noite, mas vamos trazer um complemento, né, sobre tudo que foi falado aqui nessa noite. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim, ó: e disse-lhes Jesus, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Bom, irmãos, dando continuidade em relação ao tema, né? Multiplicação. Esse tema ele é muito importante, mas estamos falando aqui sobre multiplicação. Mas que multiplicação? Para muitas pessoas hoje, tem muitas igrejas, muitas religiões que dá ênfase à multiplicação, mas qual tipo de multiplicação? Infelizmente, muitas das vezes é a multiplicação de curas, a multiplicação de milagres, né? Muitas pessoas querem multiplicar aquilo que ela tem ou que ainda não tem, mas ao invés de ter, né? E a gente para pensar assim, né? Quantas e quantas igrejas estão abarrotadas de pessoas, quantas igrejas, seitas, templos, né, cheios de pessoas, mas com que objetivo, com qual interesse? Muitas das vezes interesse em bênçãos, né? Se a gente for fazer uma análise, né, da época de Jesus e fazer uma comparação com os dias de hoje, mudou muita coisa? O que mudou? Mudou só a época, porque as pessoas, o egoísmo, o interesse, né, continua a mesma coisa, né? É muito interessante porque você vê Jesus ali multiplicando os pães, né? Jesus curando o paralítico, Jesus dando visão a cegos, Jesus ressuscitando. E quando você lê os evangelhos, você vai ver que nesses momentos que Jesus estava operando esses sinais, ele estava abarrotado de gente, cercado de muita gente. Porque nitidamente a gente via ali que as pessoas estavam buscando a ele por interesse, né? Então, assim, não é diferente nos dias de hoje, mas a prova que as pessoas buscavam Jesus por interesse foi quando ele morreu na cruz. Quando ele estava operando sinais, né, milagres, curas, muitas pessoas estavam ali ao redor dele, mas quando ele estava na cruz? Quem foram as pessoas que estavam com Jesus ali? Sua mãe, né, Maria Madalena, João, poucas pessoas. Até os outros tinham fugido. Até para se cumprir, né, pastor, uma profecia que diz, né, ferirei o pastor e as suas ovelhas ficarão dispersas. Só não lembro qual o profeta que falou isso, se foi Jeremias, se foi Isaías, mas é uma profecia que se cumpriu. Ou seja, os discípulos de Jesus abandonou a ele, né? Então, assim, amados irmãos, são esse tipo de multiplicações, né, que está sendo pregado nos dias de hoje, né? Mas a igreja de Jesus, qual é a verdadeira multiplicação que tem que acontecer nas igrejas hoje? A verdadeira multiplicação foi o que foi falado aqui nessa noite, né? A conversão de almas. A conversão de almas. E esse é um ponto, né? É uma das características da igreja verdadeira, né? Da igreja de Cristo, é o crescimento da igreja. Você vai ver que Jesus... Quem foi a primeira pessoa que deu início ao cristianismo, irmãos? Você saberia me dizer? O próprio Jesus, né? O próprio Cristo, né? Jesus, você vai ver ali, ó, no Mateus capítulo 3, né? João Batista vai lá, batiza ele. Logo em seguida ele é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, né? E ele vence o diabo no deserto. Assim como Adão foi derrotado no paraíso, Jesus venceu o diabo no deserto, né? Provando o quanto que ele foi fiel ao Pai, né? E logo em seguida, depois que ele foi tentado, ele então dá início ao seu ministério. E é interessante, né, que Jesus ele
o que ele inicia pregando? Né? Vinde a mim que você vai ser abençoado, que você vai ter casa, que você vai ser próspero, não. O que ele inicia dizendo? A mesma coisa que João Batista dizia no seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E evangelho é isso, irmãos. Evangelho, o que significa evangelho? É as boas novas de Cristo, né? É você ser salvo através do sacrifício de Jesus na cruz, né? Evangelho, muitas pessoas têm um entendimento errado de evangelho, né? Acho que é somente ali na rua. Jesus te ama, Deus tem um plano maravilhoso para você. Isso não é evangelho. Evangelho é você falar para a pessoa que Jesus morreu por você, que você é pecador e que você precisa se arrepender dos seus pecados. E salvação só existe salvação e vida eterna através de Cristo, né? Então, você vê que o reino de Deus, ele começa pequeno. A multiplicação, ela começa pequena. Começou só com Jesus, uma pessoa. Depois vieram os 12, né? Os 12 discípulos. Depois 70, enfim. Muitas e muitas pessoas, né? E depois, ali em Atos, né? Os discípulos, ali no Pentecoste, vem a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, né? E aí as pessoas, elas começam a esparramar pelo mundo inteiro. E assim o evangelho é pregado a todos os lugares, né? Lá em Israel, Samaria, por Paulo, né? Lá em Roma, a Ásia, né? Alcançou a Europa e alcançou a nós que estamos aqui hoje, né? E por que eu estou falando aqui de evangelho? Também os irmãos já falaram sobre o evangelho. O que isso tem a ver sobre multiplicação? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque, irmãos, é isso que nós devemos dar ênfase nos dias de hoje, né, na nossa vivência de cristão. É a multiplicação. Multiplicação de quê? De bens? Multiplicação de quê? De milagres, de curas, né? Não, irmãos, já está muito cheio disso. Devemos dar ênfase na multiplicação de almas. Tem muitas igrejas que estão cheias de pessoas, mas não de almas convertidas. Né? E por que eu escolhi esses dois versículos aqui? Ele tem a ver com o tema de hoje? Tem. Por quê? Amados irmãos, como que nós podemos ver o reino de Deus se multiplicar? Como que nós podemos ver almas se renderem a Cristo, né? Almas se converterem a Jesus? É através do que os irmãos já falaram aqui nessa noite, da pregação do Evangelho. Não tem uma outra forma da igreja crescer de forma saudável, né? De forma salvífica, né? De trazer salvação para as pessoas, se não for através do Evangelho, da pregação do Evangelho, né? E a prova disso foi, né, o que o pastor fez aqui, né? Pediu para cada um contar o testemunho de como a gente conheceu o Evangelho, conheceu a Jesus. Foi como? Através da pregação, né, do Evangelho de outra pessoa, né? Outra pessoa veio, falou de Cristo para a gente, falou do Evangelho para a gente, né? Talvez de uma forma diferente, né? Cada um pode ter uma forma diferente de pregar o Evangelho, mas o Evangelho tem que ser pregado. E através dessa pregação do Evangelho, nós conhecemos a Jesus, né? E hoje nós estamos aqui, né? Na presença do Senhor, para seguir a Ele, né? Por todo o tempo. E, amados irmãos, olha que interessante. Aqui no versículo 15, né, do capítulo 16 de Marcos, Jesus ele fala assim, ó: portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O pastor tinha falado aí, né, que esse ide é um gerúndio, né? Que uma... como é que fala, meu Deus? Na gramática, né? Que é indo pregar o Evangelho. Mas também, né, pastor, tem outra gramática também que é o verbo imperativo, né? Ide, ou seja, é uma ordem. Ô irmão Reinaldo, o que é um verbo imperativo? É uma ordem. Jesus está dando uma ordem. Aí vem a pergunta: essa ordem de Jesus de pregar o Evangelho é para quem? Foi só para os 12 discípulos? Foi só para aquelas pessoas daquela época? De quem é verdadeiramente essa ordem de Jesus para pregar o Evangelho? Os irmãos podem responder? Todos nós. Irmão Rei, mas esse negócio de pregar o Evangelho não é para mim, eu não sei pregar o Evangelho, eu não sei chegar ali na rua, abordar uma pessoa, falar. Irmãos, o pastor Hernando Dias Lopes falou uma coisa bem interessante sobre pregação do Evangelho. Ele falou bem assim, ó:
Você pode mudar o método de pregar o evangelho, mas você não pode mudar a essência. A essência é essa: se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como seu Salvador. Você é pecador e aceita Jesus, porque aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador, você vai ter a vida eterna. Essa é a essência. Agora, o método pode ser mudado? Pode. Tem várias formas de você pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho através da música, né? Você pode pregar o evangelho através das redes sociais. Você pode pregar o evangelho através de uma pregação na igreja. Você pode pregar o evangelho através do seu testemunho. Você pode pregar o evangelho você indo na rua, né, abordando as pessoas. Enfim, ilustrações. Tem várias formas de você pregar o evangelho. De uma forma, de uma peça teatral, né? Mas a essência é sempre a mesma. Então, irmãos, Jesus, ele está nos dando uma ordem, né? Ide e pregai o evangelho. Então, assim, se nós queremos que a multiplicação, se a gente quer que a multiplicação aconteça na igreja, no reino de Deus, né, de um modo geral, se a gente quer que almas se rendam a Jesus, se a gente quer que muitas pessoas sejam transformadas, a gente precisa pregar o evangelho, né? E é uma ordem de Jesus. E foi domingo retrasado, pastor, que estava na feira? Acho que foi domingo retrasado, né? Aí domingo retrasado o pastor lançou o convite à igreja, né, para a gente fazer um evangelismo na feira. E assim, irmãos, era algo que eu estava querendo fazer há muito tempo, né? Fazer uma evangelização. Volto a repetir, né? Tem várias formas de pregar o evangelho, mas essa forma de pregar o evangelho na feira, abordando as pessoas, né, aleatoriamente, eu gosto muito, né? Confesso que no dia eu fiquei assim um pouco meio... A adrenalina veio, né? A gente fica um pouco meio tímido, né? A gente fica meio assim sem jeito, né? Mas a gente ora a Deus e Deus vai quebrantando e aos pouquinhos a gente vai, né, falando de Jesus para as pessoas. O pastor até falou, irmão, vamos fazer assim, a gente vai nos barraqueiros que a gente conhece, né, pastor? E a gente fala. Só que depois o negócio ficou tão interessante que a gente pegou aleatoriamente, né, pastor? Quem aparecia na reta, a gente ia abordando e falando de Cristo, né? Falando de Jesus. E, irmãos, a gente precisa fazer isso. A gente estava na feira ali, né, pastor? As pessoas, ela tem um respeito, né, de ouvir a pregação do evangelho, né? A gente falava, você conhece Jesus, qual a sua relação entre você e a igreja, você frequenta a igreja, entendeu? Você conhece o evangelho, né? E as pessoas, assim, abertamente davam espaço para a gente falar um pouco da palavra, falar um pouco do evangelho. Alguns, né, resistem, né? Coloca alguns empecilhos, né? Mas esse negócio de religião, eu sou meio contra o sistema. Teve até um cara que falou, não foi, pastor? Eu sou meio cismado, sabe, velho? Porque para mim, esse negócio de religião é um sistema. O pastor até deu uma cortada, falou, amigo, você viu que a gente chegou aqui, não falou de que igreja nós somos, não falamos aqui de dinheiro, não falamos aqui de pedir dinheiro, de bênção, não. Você viu que a gente chegou aqui e só falou de Jesus, né? Aí ele deu uma recuada, né? Ficou mais na dele, né? E até falei para ele, não foi, pastor? Falei bem assim, amigo, a gente não pode generalizar as pessoas, não, né? Principalmente os cristãos, porque você é barraqueiro, né? Tá uma palavra feia, né? Barraqueiro, mas feirante, né? Até fala feirante. Você é feirante, né? Eu sou, sim. E se eu falar para você que todo feirante é desonesto, você concorda? Ele, não. Pois é, então nem todo crente como é que fala? É pilantra, né? Enfim, aí até falei para ele assim, o próprio Jesus falou que muitos falsos profetas, né, infelizmente surgiriam no meio do cristianismo, né? Então, mas isso também não é desculpa para a gente não, como é que diz, não parar para ouvir a palavra de Deus, parar para ouvir o evangelho, né? Foi bem interessante, foi um momento assim muito bom. Até falei para o pastor, né, pastor, que a gente precisa fazer isso mais vezes e precisar, estamos à disposição. E é isso que a gente precisa fazer, irmãos, né? Claro, não é necessariamente lá na feira e tal, mas no trabalho da gente, né? A gente como cristão, a gente tem que orar. Eu estou orando muito, irmãos, para Deus, assim, me dar mais oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Porque, assim, vou te falar uma coisa. A gente gasta tanto tempo, né, pastor? Né, irmãos? A gente gasta tanto tempo falando sobre futebol, falando sobre política, falando sobre roça, falando sobre trabalho. Rapaz, falam sobre os problemas da vida, né? Então é que a gente encontra um amigo na rua aí e, ó, gasta horas, ó, falando de outras coisas da vida alheia, né? Mas a gente não para falar da palavra. A gente não para falar de Jesus. A gente não para falar do evangelho, né?
para falar da salvação. De vez em nunca a gente vai e faz um convite para vir para a igreja. Mas evangelho não é só isso, né? Jesus nos ensinou que o evangelho é ir, é pregar o evangelho, falar de Jesus. Irmãos, realmente a gente, quando fala desse assunto, cria um certo bloqueio na gente, né? Poxa vida, mas eu não tenho esse costume de, sabe, eu fico sem jeito de ir lá e falar de Jesus para a pessoa. Mas, irmãos, o mesmo o Espírito Santo que chegou, quebrantou nossos corações e transformou as nossas vidas, né? E nos trouxe para o caminho de Cristo, é o mesmo Espírito Santo que também pode nos usar para pregar a palavra. Irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, até anotei aqui. Os irmãos têm ideia de quantas pessoas morrem no mundo por dia, no mundo inteiro? Os irmãos têm ideia? Eu até anotei aqui, a pesquisa. Morre em média de 115 a 120 mil pessoas no mundo inteiro por dia. Não é por ano, não é por dia. Aí você pega e transforma, né? Então, isso, aí por hora vai dar 4 mil, por minuto 106 pessoas e por segundo 2 pessoas. Por dia. Nasce mais do que morre, né? Parece que nasce 200 mil pessoas, 200 mil para lá. Nasce mais pessoas do que morre pessoas. Mas a pergunta que eu faço e essas pessoas que estão morrendo? Quantas dessas estão morrendo com a salvação? Bem poucas, irmãos. Provavelmente bem poucas pessoas. E quantas dessas pessoas estão morrendo sem Cristo? Né? Tem até um texto, eu esqueci o profeta que fala assim, né? Que a pessoa que morreu sem ouvir a palavra, Deus vai pedir conta do sangue dessa pessoa sobre nós, né? Nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho. Então, assim, aqui um segundo passou, 2 pessoas morreu, né? E assim a gente tem visto assim muitas coisas ruins acontecendo, né? Tinha acontecido um tempo atrás esse negócio de facção, de morrer muitas pessoas. Parou, ficou um tempo parado, agora está voltando novamente. Rapaz, é de partir o coração, né? E muitas dessas pessoas que estão partindo são jovens, né? Jovens, muito, muito novos, né? Pensa aí a família dessas pessoas, né? Perdeu o filho tão novo, né? Então, assim, irmãos, uma coisa que eu sempre falo, é uma tristeza muito grande ver o velório desses jovens, por exemplo, né? É uma tristeza muito grande de partir o coração. Só que mais triste ainda é saber que muitos deles morreram sem a salvação. Então, muitas pessoas refletem em um lado, em um ponto, né? Que é a questão, morreu novo e tal, mas muitas pessoas, principalmente nós cristãos, não refletimos na outra questão, que é de morrer sem a salvação. Então, assim, eu não estou aqui dando sermão em ninguém, tá, irmão? Não estou dando sermão em ninguém. Mas eu estou, assim, buscando em Deus fazer isso, sabe? Buscar uma maneira de pregar o evangelho, buscar uma maneira de falar de Cristo para alguém. Buscar uma maneira de falar de Jesus para alguém. E assim, irmãos, quando nós oramos a Deus, um assunto que eu gosto muito, assim, de ouvir pregações, de conversar, é a oração. Rapaz, a oração é muito importante. Muito, muito importante. Principalmente quando ela é feita com propósito. Eu sempre cito o caso de Ana, né? Ana, ela era estéril, ela sempre queria ter um filho, né? Era esposa de um homem chamado Eucana, né? E tinha outra esposa, que era muito comum naquela época no Antigo Testamento, né? O homem ter mais de uma esposa. Então era Ana e Penina, né? Penina tinha filhos e Ana não tinha. Era sempre o sonho dela ter filhos, né? Mas olha para você ver, o momento que ela foi até o sacerdote Eli, né? E fez uma oração com sinceridade e com propósito: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou entregar ele a ti para servir na tua obra. Deus não só deu um filho, deu o filho, né? Profeta Samuel, que foi profeta, juiz e sacerdote, né? E depois Deus ainda deu o quê? Mais 5 filhos, né, para ela, ou foi 6, não sei. Enfim, isso mostra que Deus, ele sempre dá muito mais do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos, né? Enfim, então quando nós oramos a Deus com fé, né, com propósito, Ele ouve as nossas orações. Foi como o pastor falou aqui também, né? A importância de você gastar tempo em oração. Jesus passou a noite toda orando pelos discípulos. Mas eu era filho de Deus.
precisava orar a noite toda. Ele era o Filho de Deus, ele era um homem. E ele veio para dar o exemplo, né? Ele passou a noite todinha orando pelos 12. Pensa aí, irmãos. Às vezes a gente quer conquistar algo na vida. Ah, Deus, me dá isso aqui. Irmãos, os irmãos que têm experiência de oração, né? De orações, mas com certeza aqui os irmãos receberam bênção que ficou anos orando, né? Anos. Deus me abençoou em algumas áreas da minha vida que não foi um dia ou dois de oração, não. Foi, muito tempo orando e clamando, né? Oh, Deus, não é clamando mesmo, rasgando em oração diante de Deus. Muitas das vezes acompanhado até de choro, né? Então, eu penso assim, será que se nós pedimos a Deus, para Deus usar a gente, para a gente falar do Evangelho, para a gente falar de Jesus para as pessoas, será que Deus vai negar esse pedido? Então, só que cabe a nós pedirmos, né? Pedimos a Deus para que a gente seja usado pelo Espírito Santo. Para quê? Para que o reino de Deus se multiplique, né? Que é o tema que nós estamos falando, né? Para que haja a multiplicação, né? Então, a multiplicação, volto a repetir, né? A multiplicação de pessoas convertidas e não convencidas, né? Só vai acontecer a partir do momento que nós pregarmos, né? Já até li o texto que eu ia até ler, né? De Romanos 10, 13, né? Realmente. Eu vou até ler aqui de novo, né? Romanos 10, meus irmãos precisam abrir. Capítulo 10, versículo 13 ao 15, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram, né? Como crerão naquele de quem nada ouviram, né? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, né? Então é a missão para a gente. A gente tem que pregar, né? Para que as pessoas conheçam. Irmãos, eu estava ouvindo uma pregação que não sei, acho que foi Paulo Júnior, falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Agora eu esqueci o nome do presidente, que ele falou que teve uma época que um presidente morreu, que em 12 horas o mundo inteiro ficou sabendo da morte do presidente. Aí ele falou bem assim, pois é, em 12 horas o mundo inteiro ficou sabendo da morte desse, acho que foi o presidente Kennedy dos Estados Unidos, acho que foi isso mesmo. 12 horas. A mídia esparramou a notícia, o mundo inteiro estava sabendo que ele morreu em 12 horas. E acontece isso com muitos artistas também, né? A Michael Jackson morreu. Pouco tempo as pessoas estavam sabendo que ele morreu, né? Aí ele falou bem assim, pois é, quanto tempo tem que Jesus morreu? 2000 anos. E o mundo inteiro não conhece Jesus. Tem muitos povos aí que não conhecem a Jesus. Muitos países que não conhecem a Jesus. Aqui para nós é comum, né? Você vai ali na rua, fala de Jesus, né? Claro que a pessoa às vezes não é convertida, tem um entendimento às vezes distorcido, mas não, já ouvi falar de Jesus, o Filho de Deus, né? Aquele que perdoa o pecado, que veio salvar o mundo e tal, mesmo não sendo cristão. Mas tem países aí que o pessoal não conhece Jesus, não conhece. Você vê, né? Uma pessoa famosa morre, da noite para o dia o mundo inteiro está sabendo. 2000 anos Jesus morreu e nem todo mundo sabe. Nem o mundo inteiro não conhece a Jesus. Então tem muito país para o evangelho chegar, né? Então, irmãos, essa é a reflexão que eu deixo para os irmãos. Como que a multiplicação pode acontecer na igreja, no reino de Deus? Quando nós fazemos a nossa parte, né? Que é pregar o evangelho a toda criatura, como Jesus ordenou, né? Volto a repetir, tem várias formas de pregar o evangelho, mas o importante é pregar o evangelho, né? Então, que nós possamos pegar esse desafio para a gente, né? Eu peguei esse desafio para mim, estou ouvindo muita pregação sobre métodos de evangelismo, né? Até comentei com o pastor que tem um cara que chama, Diogo Carvalho, né? Da Junta de Missões Nacionais. Irmãos, eu vou mandar o link, vou colocar o link lá no grupo. Ele tem uma forma de evangelizar muito prática. A forma que ele evangeliza é direta, ele não fala de que igreja ele não fala sobre outras religiões, vai direto ao ponto. A evangelização que ele faz dura no máximo ali 5 minutos, entendeu? E eu achei muito interessante, até usei, pastor, um pouquinho domingo lá na feira, né? E foi muito bom. E aí eu estou ouvindo muito assim, lives, pregação, métodos de evangelização, que ajuda muito a gente colocar em prática esse processo, né? Então, assim, irmãos, essa reflexão que eu deixo para os irmãos, né? E espero que Deus possa nos dar força, né? E nos ajudar a levar o evangelho para as pessoas, para que a multiplicação aconteça, né? No reino de Deus.